Senhor esteja conosco. Mais uma vez, diante do poder do Espírito, estamos aqui para dar continuidade no trabalho que o Senhor tem nos dado na igreja em Birité. Pedimos a Deus a tua bênção para que todos possam ganhar aquilo que o Senhor possa estar passando nesta noite para nós. Pelo poder do teu nome, possa alcançar os nossos lares, possa alcançar toda a igreja e todos os ouvintes que têm ouvido essas mensagens que o Senhor tem nos dado. Hoje, o título da mensagem é os vários aspectos da igreja. A igreja tem vários aspectos, mas somente uma é a igreja do Senhor. Por isso que temos que ter um conhecimento e uma revelação de Jesus Cristo do que é a igreja. A igreja, como diz em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 3, ela nos diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiro, membro do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui nós vemos claramente que a igreja era um mistério de Cristo. E a palavra mistério, quando é um mistério, eu só posso ver o que é a igreja se Cristo revelar a mim. A igreja não é apenas, como os muitos falam, somos nós. Ou senão outros falam, é um templo, é um lugar físico. Não, a igreja é um organismo vivo do corpo de Cristo. Por isso, a gente precisa, diante do Evangelho, diante da palavra de Deus e diante de tantas dominações, ou, entre aspas, chamadas de igreja que hoje tem, conhecer aonde nós estamos reunindo, a quem verdadeiramente temos servido, para que não possamos ser enganados estando na igreja. Porque o que o Senhor espera de nós não é apenas estar na igreja, é viver a vida da igreja. E como ele disse na primeira revelação que ele disse aos seus discípulos, que está em Mateus 16, versículo 17 e 18, o Senhor deu uma grande revelação para Pedro. E Pedro viu que Jesus era o Filho de Deus. E o Filho de Deus revelou para Pedro, de uma maneira simples, como a obediência que era Pedro com ele, mostrando que ele tinha uma igreja. E isso é algo que quando ele fala que contava com os discípulos, que preparava os discípulos para edificar a sua igreja, era porque ele sabia que ia existir várias chamadas à igreja, mas somente uma era sua. Porque se ele disse aqui, como está em Mateus, capítulo 16, versículo 17, fala, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurados é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se ele falou que ia edificar a minha, porque, entre aspas, havia outras igrejas. E a gente tem visto isso, que a igreja é algo misterioso e é algo que eu preciso orar e pedir a Deus revelação do que é a verdadeira igreja, do que como eu posso servir a vida da igreja, porque a igreja é um mistério, mas a igreja também é minha vida. A igreja é onde eu posso estar apto a fazer a vontade de Deus. Deus tem uma vontade, por isso ele criou a igreja.
E essa igreja foi dada a nós. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, fala que ele nos deu a igreja como seu corpo. Então, se ele nos deu, é para que nós viva essa vida da igreja como realidade. Mas ele também, através do próprio Paulo, ele falou em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, como nós deveríamos comportar na casa de Deus. Então aqui nós vemos a igreja, que somos nós, e vemos a casa de Deus, que é a igreja. Como os membros, nós somos individual, fazemos parte da igreja, que é a casa de Deus. Por isso que nós precisamos, em primeiro aspecto, ver o habitar de Deus. Como o Senhor habita em nós, né? O habitar da vida de Deus em nós. Nós vimos nas semanas passadas como alcançar esse habitar, através do crer, através do nascer de novo, através de ser regenerado no Espírito como uma pessoa apta para viver a vida da igreja. E quando eu consigo alcançar esses aspectos, eu consigo mesclar com Deus. Eu não sou apenas um membro da igreja, eu sou alguém que sirvo no corpo, como filhos de Deus. E isso expressa muito esse habitar de Deus, esse mesclar. Já foi lido em várias mensagens, mas gostaria de ler de novo em Romanos, capítulo 8. Ele nos fala de uma maneira muito prática aqui. No versículo 1 ele fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu creio no Senhor, e eu pertenço à sua igreja, e eu quero servir na vida da igreja, não há nenhuma condenação. Mas há uma diferença. Se eu estou em Cristo Jesus. Esse é um aspecto do nosso viver humano muito sério. Porque às vezes nós estamos fazendo muita obra na se diz igreja. Mas eu não estou servindo a vida da igreja. Eu estou servindo na minha carne. Aí no versículo 2 ele fala: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Senhor fez tudo isso para nós, para nos colocar apto para servir no seu corpo. E se nós chegamos no versículo 8, ele fala de uma maneira clara: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, às vezes nós enchemos a boca e falamos: eu não estou na carne, eu estou no Espírito. Quando falamos estar na carne, falamos em estar em domínio da carne. A nossa mente, como parte líder de nosso corpo, ela pode estar na liderança da carne, da nossa alma, como pode estar na liderança do Espírito. Isso é um aspecto muito pertinho que o Senhor precisa nos dar condição de estar apto a ver isso, quando eu estou na carne e quando eu estou no Espírito. Porque na carne eu posso fazer muita coisa para Deus, mas Deus não vai agradar do que eu estou fazendo. Mas quando eu estou no Espírito, eu posso fazer algo junto com Deus, que é o versículo 9. Fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Opa! Aqui nos dá a conclusão das mensagens passadas. Se eu não crer, se eu não nascer de novo, eu não recebi o Espírito de Cristo. Aí eu estou totalmente na carne e na sabedoria da vida humana, da alma. Posso ter muita sabedoria, posso ter muita capacidade humana, mas eu não sirvo para Deus. Eu apenas posso falar de Deus, mas eu não tenho o Espírito de Cristo em mim. Então a importância do viver da vida da igreja é você ter o Espírito de Deus. E quando de fato eu tenho esse Espírito, eu tenho que aprender
a viver sob o seu domínio. O Espírito domina aqueles que dependem dele. Se eu não depender do Espírito, eu não estava aqui neste momento. A minha situação, que às vezes eu posso estar vivendo, não me dá condição, às vezes, de estar aqui. A carne, às vezes, me tira toda a possibilidade até de servir no Espírito. Mas se eu dependo do Espírito e dependo da oração dos irmãos, eu sou uma pessoa que faço a vontade de Deus. E além de fazer a vontade de Deus, eu estou mesclado com Deus. E esse é o aspecto mais puro da vontade de Deus. Deus tem essa vontade de fazer a sua habitação em nós. Por isso, o nosso corpo, ele pode ser um habitar de várias coisas, mas ele foi feito para a habitação do Espírito em nós. Em 1 Coríntios, capítulo 6, fala isso claro, né? No versículo 17, ele fala, se eu unir, então tem um se. Se eu unir o Espírito, eu sou, né, um com ele. E se eu sou um com ele, este corpo é o templo do Espírito Santo. Né? Mas se eu, às vezes, receber esse Espírito e não ando por domínio dele, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, mas está sendo usurpado por outra atividade da minha alma, que às vezes é a minha sabedoria própria, minhas doutrinas próprias, né? E eu preciso estar atento para eu não entrar nesse tipo de condição de achar que estou agradando a Deus, mas eu não estou seguindo o que Deus tem me falado. Eu posso ter até muita capacidade, mas se não estiver baseado nas Escrituras, aonde fala da vontade de Deus, fala da pessoa de Deus, fala de quem é Deus e fala que é o próprio Deus, eu não estou servindo a vida da igreja. Eu estou apenas na igreja. E na igreja, né, muitos estão na igreja, mas não está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é eu tenho que estar baseado, como dizem as Escrituras. Né? Por isso, servir a Deus não é capacidade humana, não é formação humana, é formação do Espírito. O Espírito, às vezes, usa vários irmãos que não têm formação nenhuma para envergonhar aqueles que tenham, que acham que tem capacidade, porque se formou, se é um doutor, se é um engenheiro, se tem cursos, vários cursos de formação, mas o Senhor não olha para nós dessa maneira. Ele olha para aqueles que se dá a Ele. E quando eu se dou ao Senhor para servir da maneira do Senhor, não importa o meu grau de estudo, porque o Senhor que aprove me colocar aonde Ele quer. Por isso que servir a Deus não é questão em si de eu fazer uma grande preparação. Não, eu preciso me preparar como? Constituir a pessoa de Deus. Buscar o Senhor como Ele é. Buscar a revelação do Senhor. Ter intimidade com o Senhor. E que o Senhor vai me revelar a vida da igreja. O que é a vida da igreja? É a vida do corpo. A igreja é seu corpo. Né? Em Efésios, ele fala de uma maneira clara, eu já falei sobre esse versículo, mas vamos ler esse versículo aqui. Capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1 de Efésios, versículo 23. Agora, qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Qual é a plenitude do seu corpo? O 22 fala, pois todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Então a igreja, ela não tem vontade própria. Ela tem vontade do Espírito, porque o Senhor é o cabeça da igreja. Mas muitos gostam de ser cabeça. Né? Ele falou, qual é o seu corpo? A plenitude de todo, daquele que tudo enche em todas as coisas. Como é o corpo de Cristo? Eu posso ver pelo meu próprio corpo. Tenho vários membros, várias veias,
vários órgãos, mas todos trabalham em função do outro. O corpo trabalha em função do bem-estar do corpo. Aí nós podemos ver como é o corpo que é a igreja. A igreja também, como o corpo de Cristo, se ela recebe a luz do cabeça que é Cristo, ela é um único corpo. Mas o que nós vimos hoje em prática, cada igreja, se diz igreja, colocou um nome para si próprio se dominar. Mas esquece que ele faz parte do outro membro. Por quê? Eu, como membro, eu faço parte da igreja. E se eu faço parte da igreja, porque eu creio no Senhor, todos que creem fazem parte da igreja. Mesmo que ele, em si, não acha que outra localidade ou outro lugar está fazendo a coisa certa, mas eles também fazem parte da igreja onde você está. Agora, qual a igreja que está certa? A igreja que está certa é a que a Bíblia nos dá condição de viver por ela. Não é eu querer disciplinar o lugar onde estou para que seja a igreja como eu quero. Não, a igreja é como o Senhor quer. O Senhor não vê como o homem. O homem vê defeitos, ele vê muitas dificuldades em outros irmãos, em outras localidades, e não vê que todos eles fazem parte do corpo. E essa é a verdadeira igreja. Mas como eu posso ver a verdadeira igreja? Quando eu vejo todos os irmãos como meus irmãos. Não importa onde eu reúno. Ele faz parte da igreja. Agora, se ele está vivendo a vida da igreja, é outro aspecto. Porque a vida da igreja vai depender daquilo que o Senhor me der e da onde eu estou. A visão que o Senhor me dá. Por isso você fala, um único corpo. O corpo é um único espírito, é um único líder. E se eu estou fora desse clamor do corpo, como eu vou servir a vida da igreja? Então a igreja é o seu corpo. E o seu corpo tem que servir como o cabeça comanda. O comando do cabeça é que nos dá a unidade. Que quando começou a igreja, lá em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, eles viviam em unanimidade, em união. Se eu não vejo como essa unidade do corpo, eu vejo divisão, o corpo não é dividido. Se o meu membro, do meu braço ou minha perna, separa do meu corpo, é um pedaço do meu corpo, mas ele está fora do corpo. Assim também é a igreja. Se a igreja não faz a vontade de Cristo, que é o cabeça, faz parte do corpo? Faz, mas ele não está fazendo a vontade do corpo. Ele não está vivendo para servir ao corpo. Por isso que eu preciso lutar para que o Senhor me mostre a igreja. Aonde está a sua igreja? Aonde ele está edificando? Hoje nós vemos muitos benefícios da igreja. A igreja é um lugar para onde que todos nós podemos estar para servir a Deus. E quando eu sirvo Deus, Deus me dá a possibilidade de vários aspectos. Mas muitos colocou a igreja como um lugar para servir ao homem. Não, a igreja é para servir a Deus. E não servir o homem só começa a buscar os benefícios que a igreja dá. E esquece que eu estou para beneficiar a edificação do corpo de Deus. Então, todas as coisas que o Senhor acrescenta na nossa vida, aleluia. Mas eu estou sendo beneficiado para devolver para a edificação do corpo de Cristo? Se eu não estou fazendo dessa maneira, eu estou, entre aspas, na igreja, mas eu não sirvo a vida da igreja. Por isso o Senhor tem nos dado algumas revelações e nos mostrado que eu preciso se dar para o Senhor de uma maneira completa. Não é pelas metades. E é como se diz as Escrituras.
Se nós ver João, capítulo 5, ali tinha muitos conhecedores, mas ninguém queria buscar a vida de Deus nas Escrituras. Eles buscavam beneficiar de Deus. Não é diferente de hoje. Hoje muitos quer só o benefício, quer as curas, quer se dar bem neste mundo, mas esqueceu que este mundo é passageiro. Porque eu tenho uma vida eterna com Deus. E se eu não fizer a vontade de Deus hoje, eu vou pagar um preço pelo que eu pratiquei fora do corpo de Deus. O corpo de Cristo é uma realidade. E eu preciso de servir como o Senhor tem nos revelado. Em Efésios, como o tempo não dá, eu não vou ficar lendo tanto versículo, mas em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 8, o Senhor fala de os dons. E quando Ele nos deu uns dons, para que Ele nos deu um dom? Para que nós podemos ser pessoas que servimos no corpo com a vontade de Deus. E ali Ele começa nos mostrando que na igreja tem vários aspectos de serviço. Ele deu para evangelista, Ele deu para mestre, Ele deu para pastor, Ele deu para profeta. Mas foi para ele ter benefícios próprios? Não. Vamos ler ao menos 2 versículos aqui em Efésios capítulo 4, quando fala desse serviço, né? Ele mostra claramente que os dons que ele deu para os profetas, para os evangelistas, né? Mas quando chega no versículo 13, ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Não é para que eu tenha separado como um maioral no meio dos irmãos. Não, o Senhor não vê nenhum maioral. Ele vê o seu corpo. E todos os membros servindo cada um naquilo que se aprove. E aí no versículo 16 ele fala, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, afetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então é para todos. Eu não sirvo. Às vezes muitos acham que servir falando como profeta ou como um ministro é para o seu orgulho. Não. O Senhor não vê nós, o irmão fulano, o irmão... Não, Ele vê todos nós como seus membros. Então ninguém pode gloriar de alguma coisa que faz na vida da igreja. Por isso que a igreja é maravilhosa. Onde nós servimos, sabemos que nós obedecemos o cabeça e é para todos o benefício de todos nós, junto no corpo. Quando nós voltamos à questão do corpo, a igreja como o corpo de Cristo, em Romanos capítulo 12, no versículo 3, ele fala de uma maneira muito clara, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui ele nos mostra a nossa condição de viver na carne, viver pela nossa vida da alma, né? Porque pela nossa vida da alma, nós ainda pensamos muito por nós mesmos. Queremos fazer as coisas por nós mesmos, queremos fazer as coisas pela nossa condição própria, da nossa doutrina, da nossa condição que nós vimos como fazer, do certo e do errado, mas o Senhor falou, não pense além, né, daquilo que o Senhor te der, pela fé. Porque se eu pensar além, eu não vou servir como o corpo. Aí no versículo 4 ele fala, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, irmão, não reclama da função que você está, ou da função que a Bíblia me põe. E não queira ser a função que o Senhor não te deu para servir na vida da igreja. Muitos querem ser pastores, muitos querem ser diáconos, muitos querem ser levitas, né? Muitos querem servir de uma maneira onde ele se apareça. Mas para Deus, todos nós somos iguais.
Não é questão de aparecer. Por isso que cada um tem a sua função. E se eu querer ser outra função, eu vou atropelar a vontade de Deus, né? E no versículo 5 ele fala: assim também nós, quando muitos somos um só corpo em Cristo e membro um dos outros. Opa, é igual ao meu corpo, membro um dos outros. Se eu sou esses membros um dos outros, eu preciso aprender a servir como corpo, né? Não é eu tenho muita capacidade, eu posso estar na frente de um trabalho. Não. A Bíblia me dá condição de estar na frente do trabalho. Os irmãos que eu sirvo junto com ele me dão condição. A Bíblia, ela é uma caixinha de surpresa para aqueles que se acham capazes de entendê-la. Não, a Bíblia é para nós desfrutar e viver ela como cabeça. Toda passagem, toda a Escritura, ela foi revelada e inspirada por Deus para nos ensinar como servir a Deus. Não é como a servir a nós mesmos, mas é como servir a Deus, né? Por isso que em Corinto, né, capítulo 12 também de Corinto, não dá para ler muitos, mas vamos aqui pegar a partir do versículo 12, ele fala: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então aqui nos dá um entendimento claro do aspecto da igreja como corpo. Eu preciso ver que eu sou membro de Cristo, não importa, né? Eu sou membro de Cristo, mas eu faço a vontade no corpo. Fora do corpo, eu estou como estava aqueles de 1 Coríntios, capítulo 1. Né? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de tal lugar, eu sou... Não, você é da igreja, você é do corpo. E se você é do corpo, você tem que aprender a servir no corpo, né? Por isso que no versículo 13 ele fala: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Você bebeu do Espírito? Você creu nesse Espírito? Se você creu, você pertence ao corpo de Cristo. E você está na casa de Deus. E se você está na casa de Deus, você tem que ver como servir na casa de Deus e como servir como membro de Deus, né? Em separado, para que eu sirva da vontade de Deus de uma maneira clara, de uma maneira viva e de uma maneira que agrada Deus, que agrada o próprio Deus, né? Não é eu agradar a mim mesmo e não estar fazendo a vontade de Deus. Deus tem a sua vontade. Ele tem a tua condição de nós fazer de uma maneira clara e servir o Senhor de uma maneira bem viva, bem alegre e bem espontânea, né? Aqui nesse capítulo 12, ele mostra a função de todos os corpos e o que o corpo faz, né? Se você prestar atenção, no versículo 15 e 16, né, vemos que todos os membros fazem parte, né? E mesmo que um membro diz que não faz parte do corpo, ele não deixa de ser do corpo. Mesmo que ele não ache que está pertencendo à igreja, ele pertence à igreja, né? E a partir do versículo, não dá para ler todos, eu gostaria de ler só no final. A partir do versículo 23, ele fala: os que nós parecem mesmo dignos no corpo, antes damos muito maior honra também aos que em nós não são decoroso, revestido de especial honra. Aqui ele mostra que não tem um irmãozinho ou uma irmãzinha. Eu sou incapaz, eu sou capaz. Não, ele faz parte do corpo. E se ele faz parte do corpo, ele tem a mesma honra daquele que fala, daquele que serve com honra, porque ele faz parte do corpo. E aquele que fala, e aquele que executa algum serviço na igreja, ele necessita desse irmãozinho. E se o irmão... Por isso que nenhum irmão se acha incapaz. Todos nós precisamos de saber que a nossa capacidade vem de Deus. Eu não tenho... Se eu acho que eu tenho capacidade para ocupar
cargo na vida da igreja, eu estou acabado, porque eu estou apenas servindo na igreja. Mas se eu coloco todo o meu serviço na mão do Senhor e reconheço que eu não tenho capacidade nenhuma, eu sirvo na vida da igreja, porque é o Senhor que em mim coloca aquilo para me fazer. Não é eu fazer o que eu acho que eu sou capaz. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me capacita no dia a dia. Por isso, no versículo 27, ele fala: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente, membro deste corpo. E a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagre, depois dons de cura, socorro e governo, variedade de língua. Aqui ele mostra cada aspecto do seu serviço. Ele mostra cada aspecto que nós podemos servir a Deus de uma maneira da cabeça. Não é da minha maneira, é da maneira que o Senhor aprove. Porque se eu faço a vontade de Deus dessa maneira, me colocando incapaz de fazer, o Senhor vai fazer por mim. O Senhor vai me capacitar a ser uma pessoa que sirva o Senhor de uma maneira agradável, de uma maneira rica e de uma maneira como membros de Deus, como pessoas que sirvam a Deus em todas as coisas, sem nenhuma separação e sem nenhuma visão terrena, sem nenhuma condição de achar que o irmão é melhor do que o outro. Todos nós temos a mesma capacidade para Deus. Às vezes, quando eu julgo incapaz e peço que o Senhor me capacita, eu faço coisas que eu mesmo depois duvido. Por quê? Não foi eu que fiz, é o Senhor que faz em mim. Por isso se entrega ao Senhor dessa maneira, se entrega a sua vida para receber a revelação da vida da igreja, para que você sirva o Senhor como o Senhor quer, como Ele sendo sua cabeça. Todas as coisas que vamos fazer, oramos, pedimos graça, pedimos capacidade e entregamos ao Senhor. Senhor, o que fazer? O que falar? Como pregar? Como levar esse evangelho adiante? E o Senhor vai te usar. Coloca em seu lugar e o Senhor te usa. Coloca em tua condição de servir e o Senhor vai pôr você para servir. Não importa quem você é ou quem eu sou. Importa o quanto nós se damos para o Senhor. O quanto nós temos comunhão com o Senhor. O quanto nós entregamos a vontade do Senhor. O que o Senhor é para nós, né? Eu gostaria de ler mais um versículo em Colossenses. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, ele fala: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aqui mostra clara a dependência nossa do Senhor. Ele é o cabeça do corpo, então ele é o meu cabeça. Ele é o cabeça da igreja, então ele é meu cabeça na igreja. Ele é o princípio, então ele é meu princípio em todas as coisas. Ele é o primogênito entre os mortos em todas as coisas, para que ele possa ser a primazia. Qual é a sua primazia? Você tem em primeiro lugar as suas coisas ou você tem as coisas de Deus em primeiro lugar? Se Cristo é a nossa primazia, e se você quer servir o Senhor como Ele manda, o Senhor precisa ser em todas as coisas na nossa vida o primeiro. Em tudo eu preciso colocar Cristo em primeiro lugar. Seu trabalho, seu sirvo, seu vivo, seu ando, seu durmo, se o Senhor me dá um emprego, se eu amanheço, tudo é pelo Senhor. Tudo é para o Senhor. Então a minha vida
precisa ser a primazia do Senhor. Então se entrega ao Senhor e seja essa primazia. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, com toda a honra e toda a glória que estou aqui para pedir a Tua graça, a Tua bênção. Todos que ouvirem essa mensagem, ouvirem falar sobre a Tua igreja, sobre o Teu corpo, sobre a Tua vontade nessa terra, que o Senhor possa dar graça dele receber a Tua revelação. E que o Senhor possa revelar para ele. Peço a Tua bênção para cada lar, para cada irmão da vida da igreja e para cada pessoa que ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus eu declaro a bênção a todos para sempre. Amém.